Olá pessoal, inscritos e não inscritos aqui no meu canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido, tudo bem com todos vocês? Que a grande Xalaim do Criador Yod Revavirê esteja dentro do teu coração, seja bem-vindo mais uma vez. Vou abordar um vídeo aqui, tá? Sobre a expressão que a gente tanto fala, que é Senhor, e as pessoas sempre pega esse tema e fala, mas se eu chamar meu pai, meu tio, qualquer senhor de idade, de senhor, eu estou chamando de Baal, porque muitos não sabem, são leigos nessa história. Se tratando de dicionário bíblico, o próprio dicionário, tá, da Bíblia se refere a Baal, que era aqueles profetas que desafiavam o profeta Ishaial, que vocês chamam de Elias, e se cortavam, se lanceteavam, né? Elias zombava e dizia, clama mais alto, talvez o senhor deve estar dormindo, né? Eu tiro férias, eu estou viajando. Começou a zombar ali. Então, trouxe aqui primeiramente a ilustração do cavalo branco de Apocalipse, né? E na coxa estaria escrito estas palavras, né? Apocalipse 19, versículo 16. E no entanto, na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vamos aqui começar esse vídeo aqui a trabalhar o teu raciocínio, a tua lógica, o teu discernimento, o teu conhecimento, aprimorando, certo? Esse título aqui, pessoal, Deus dos Deuses, Senhor dos Senhores, já falei em muitos vídeos no meu canal que era um título já atribuído ao deus Júpiter dentro da Grécia, certo? Que é conhecido como Zeus. Por isso, a grande prostituição de Roma foi ter pegado diversas culturas diferentes, diversas religiões, diversas crenças da época, e Constantino, que era o governador de Roma, mandou misturar, homogeneizar essas crenças pagãs dentro de uma só. Então, dentro da Grécia já havia mais de 30 mil deuses. Já tinha o templo de Atenas, já tinha o templo do deus Apolo, né? E vários outros templos ali, inclusive eu vou mostrar mais para frente. E a palavra Senhor dos Senhores, tá? Já era atribuído a Zeus, a Júpiter. Inclusive eu vou mostrar quem são os senhores aqui na história, ok? Pra gente começar a entender, a gente precisa saber quem é Baal, tá? Lá em hebraico é um tenônimo, é um título onofício, que significa o Senhor dos idiomas semíticos do noroeste falados no Levante durante a Idade Antiga. Baal é um antigo definido a Baal, era o nome do principal deus masculino dos fenícios e caragíneses, além de uma deidade maior entre outros povos da Palestina. Aparece na Bíblia no plural como Balaim. Pelo seu uso comum, Baal é referência a vários deuses do Levante, como, por exemplo, Moloque. Então Moloque também é considerado um Baal, ok? Os eruditos anteriormente associaram o tenônimo com cultos ao sol e com uma variedade de divindades patronais não relacionadas, mais inscrições mostraram que o nome Baal estava particularmente associado com o deus da tempestade e da fertilidade, Haddad, as suas manifestações locais. Então tá aqui, tem até a imagem, né? Acredito histórica. Tem aqui mais algumas descrições, etimologia, né? Os cultos como era. Se você quiser, pesquise sobre o Wikipédia. Vamos lá. Esse aqui era o personagem por nome de Baal. Aliás, existiam vários Baals na época, que era como se fosse os faraós, tá? Os faraós eram considerados Baals. Por quê? Porque a palavra Baal, se você pesquisar ela mesmo no seu tradicional dicionário, vai falar que é dono, que é marido, que é o pertencente, que é o patrão, como se fosse. E a palavra Balaim é servos. Ou seja, por isso que o Mashiach, no final que eu vou falar, não chamava ninguém de servo, escravo, certo? Ninguém é escravo do Criador. Você deve servir por amor, você deve servir de coração. Ele não obriga ninguém, ele te dá livre-arbítrio de você querer decidir se você acredita ou não. Então a palavra servo, eu sou servo de Deus.
eu sou um servo do Senhor, tá errado também, porque servo vem da expressão Balaim, ok? Então existia vários faraós e cada faraó era chamado meu senhor. Quando se apresentava um mordomo ali, se apresentava alguém, se inclinava perante o faraó e chamava ele de senhor. Diga, meu senhor, as suas ordens, meu senhor, certo? Tá aqui, ó, eu trouxe um dicionário da Bíblia recortado aqui para vocês não dizer que eu tô inventando, ó. Para os cananeus, Deus da fertilidade, tá lá em 1 Reis, capítulo 18, no verso 1 ao 40. Jeremias, no verso 7, 9, no versículo 11 e 13. Era adorado um culto imoral. Imoralidade é o quê? Tudo que é depravado, tudo que é orgia, tudo que é aberração, ok? Juntamente com a Acera. Aí vocês pesquisam o que é essa Acera. É uma deusa do Velho Testamento. A sua companheira, Juízes 5, 26, 25. A palavra Baal quer dizer Senhor. Tá aqui, ó. Quer dizer Senhor. O nome Baal, às vezes, era seguido do nome da cidade ou da região onde era adorado. Números 25, 5. Em honra a Baal, eram levantadas colunas de pedra que serviam como objeto de adoração, segundo Reis 3:2. Então, quando você fala o Senhor Jesus, eu vou dar glória ao Senhor, paz do Senhor, o Senhor manda pregar, o Senhor manda dizer, abrimos esse culto em nome do Senhor. Você indiretamente, inocentemente, está venerando entidades do passado. Essa expressão Senhor, tá? Quantas vezes você adora Baals? Quantos Baals você adora de tabela, tá? Dentro de um culto litúrgico. Quando você canta um hino, quando você dá glória ao Senhor, quando você prega em nome do Senhor, quando você, sabe, atribui a essa expressão Senhor. Não vou levar no tempo da ignorância, tá? Para quem não tem esse conhecimento, o Criador realmente ouve essas pessoas, opera milagre, prodígios, tá? O Criador realmente ouve as suas orações, como diz lá em Apocalipse, como eu já falei aqui em outros vídeos. Não vejo sentido no Velho Testamento, tempo da lei, matar animais e sentir cheiro agradável do sangue do animal. Para mim isso aí é uma coisa meio que estranha de interpretar. Mas lá em Apocalipse diz que quando o anjo abre uma taça feita de ouro, sobe incensos de suavidade que é cheio das orações dos santos, dos purificados, tá? Dos consagrados. Então, o Criador sente cheiro agradável da sua oração. Essas orações vale para essas pessoas que ainda que estão no sistema adorando o Senhor, adorando Deus, dando glória a Deus, que é uma entidade também da Grécia. Ele não leva em ignorância, mas a partir do momento que esse conhecimento chegou a você, continuar no sistema ou venerando essas expressões, você já não tem mais a inocência. Você compreendeu que o nome é pagão, que as expressões é pagão. Então por isso que a Bíblia diz, a quem mais é dado, mais será cobrado. Se você levar isso, tá, entrar aqui, sair aqui, continuar no sistema e acreditando e compreendendo que os nomes foram modificados, então você é morno. Então você será vomitado. Então você está servindo a dois senhores, né? Então vamos lá, continuando aqui. A palavra Baal, aqui ó, é um demônio do Velho Testamento. Deixa eu pôr aqui em português, que eu acho que tá... Não, tá em português aqui. É a primeira e principal entidade de uma lista de 72 entidades descrita pela primeira vez na arte da Goétia, um grimório medieval conhecido como a Chave Menor de Salomão. Então isso aqui eu vou explorar no final do vídeo, tá, pessoal? Para você chegar à conclusão quem é a palavra Baal. Agora, Balaíns, tá aqui ó. Balaíns é a mesma coisa que servos. Deuses dos fenícios, povos antigos, habitavam a atual da região do Líbano antes de ser chegada dos judeus. São referenciados no Antigo Testamento bíblico como falsas entidades, divindades cultuadas por alguns povos antigos, especialmente pelos cananeus, habitantes de Canaã, terra prometida de Abraão, antes da chegada dos judeus. Então a palavra Balaim é servos de Baal, entendeu? Números 22, 41. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou Balaão e fez subir aos altos de Baal. Então tá aqui ó, Baal. Vamos aqui seguir uma sequência de palavras a Baal e os outros Baais que existem. Juízes 2, 13. Porquanto deixou o Criador Altíssimo, né?
serviam a Baal e a Astarote, dois deuses. O que são deuses e o que são ídolos? Para mim, na minha concepção racional, tá? Os antigos nefilins gostariam de ser venerados, demônios gostam de ser venerados. Tanto é que foi levado o Machia ao pináculo do templo e diz: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Vai, porque está escrito que somente ao Altíssimo adorará e a ele servirá. Então, o desejo dos demônios é ser cultuado, é ser venerado. E eles se camuflaram, tá? Nas religiões, através de líderes, através de mestres, através de imagens, através de culturas, civilizações ancestrais. São os espíritos, tá? Que se camuflam no mundo religioso. Por isso que o Criador não veio, o Salvador não veio a favor de religião. Ele veio para arrancar da religião. Mas o pessoal quer continuar na religião. Baal significa Senhor. Tá muito pequena a imagem aqui, mas vamos trazer mais ilustrativo. Juízes 6:32. Pois naquele dia eles chamaram Jerubal, dizendo: a Baal, contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Segundo Reis 10:26 e 27. E tiraram a estátua da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal, derrubaram a casa de Baal, fizeram delas latrinas e até o dia de hoje. Então, a casa de Baal é a igreja, os templos atuais, ele só atualizou. Tá aqui, essa é a imagem do deus Moloque que eu venho falando no Velho Testamento, tá vendo? Eles abriam esse compartimento aqui, ó, e colocava dentro do seu ventre crianças em holocausto, queimava viva, sabe? Fermentava, derretia a criança lá dentro. E está em exposição nos Coliseus de Roma, que é a cidade do Vaticano, né? Tá lá em exposição. Você vê que representa um anjo caído aqui, ó. Tem asas, né? Tem os olhinhos que tudo vê, da pirâmide na mão. É incrível como as pessoas não conseguem enxergar essa realidade. 1 Reis 16:31 e 32. A Baal e o adorou. E levantou o altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Vamos rápido aqui nesse vídeo. Josué 13:17. Já é outro tipo de Baal aqui citado, ó. E todas as suas cidades que estão na campina de Brom e a Bamote Baal. Já ouviu falar de Bamote Baal? E Betel Baal? E Baal Meon? Então a palavra Baal, ela foi atualizando o seu vocabulário com o passar do tempo. Depois virou de Baal, virou Beor, tá? E de Beor virou Beuzebu. Por isso que lá o Machia foi chamado de príncipe de Beuzebu. Príncipe por quê? Porque existia uma hierarquia de Baais. Quando você glorifica ao Senhor, você está venerando uma equipe de demônios, ok? Há vários Baais, não é um só Baal, não é só um que os profetas se lanteavam e cortavam. Existem diversos Baais no tempo da lei. Imagens referentes a Baal, inclusive o bezerro de ouro, a primeira imagem idolátrica que foi criada lá no Velho Testamento, tá? Quando, salvo eu, Moisés subiu no monte, demorou lá em cima 40 dias e o povo não teve paciência de ver ele voltar, resolveram tirar seus pingentes, brinquinho, correntinha e criaram um bezerro de ouro. É a imagem, tá? Do Amamon. Se você pesquisar Deus Amamon, ele é a imagem de uma figura de um bezerro, tá? Então é uma espécie também de Baal. Todos esses aqui são Baal em eras diferentes, ok? Êxodo 14:2. Já ouviu falar de Baal Zefron? Eu nunca tinha ouvido falar aqui, ó. Não é o Baal que foi falado anteriormente. Esse é Baal Zefron, tá? Aqui em Números 25:5 fala de Baal Peor. Baal Peor já não é o mesmo. Aqui em Números 32:38 fala de Baal Meon, já é outro. Tá vendo aqui? Baal Meon. Aqui em 2 Samuel 5:20 fala de Baal Perazim. Baal Perazim é outro tipo de Baal. Você vê que há vários tipos de Baais, ó. Ao lugar de Baal Perazim, o nome de Baal Perazim, ok? Esse estudo jamais
os templos religiosos vão te ensinar, pessoal. Jamais cargos eclesiásticos, cleros, pastores, pregadores, cooperadores, anciões vão te ensinar. Por quê? Vai te despertar, né? Vai fazer você... Aqui um templinho, tá? Você vê que as estéticas da maçonaria e de templos religiosos, como a Congregação Cristã no Brasil, Igreja Universal, Batista, segue o mesmo padrão. A piramidezinha e as duas colunas que representam Joaquim e Boaz, né? A dualidade, o bem e o mal. É isso que vocês têm que entender. Eras antigas, as estéticas das igrejas atuais que se dizem cristãs, seguindo essa mistura que a Babilônia fez. E muitos são leigos da história, não quer admitir. Veja os templos, quando fala, vou na casa do Senhor hoje, vou na casa de Deus. É referente a isso aqui, ó. Isso aqui é a verdadeira igreja, a casa de Deus. Porque é a casa de Zeus, casa de Júpiter, casa de Baal. Os templos, lembra dos Cavaleiros do Zodíaco? Eu já trouxe vídeo aqui no meu canal. Eram toda essa estética que é aprimorada nas igrejas batistas, nas igrejas presbiterianas, né? E nas demais, a Universal tem essas colunas aqui gregorianas, né? Ok? Esse é o verdadeiro, a casa do Senhor é essa aqui, essa é a expressão original. Vou na casa do Senhor. Pode dar dislike, mas é a realidade. Não vai mudar, tá? Você achar que eu estou criando coisas aqui para combater a religião. Não, eu não combato a sua fé. Eu apenas estou te direcionando para você pensar, estudar e no caminho certo. Vai estudar, meu amigo. Não é só oração, só ficar de joelho. Não, você tem que estudar, aprimorar, saber das origens. Entendeu? Nem tudo cai do céu. Você entendeu, pessoal? Aqui, ó. Templos gregorianos, templos de deuses antigos. E a mesma estética. Olha. Vê se a Igreja Universal não tem essas mesmas coluninhas aqui. Algumas igrejas aí da Quadrangular. Outras igrejas da Assembleia de Deus, de Zeus. Assembleia de Zeus, né? Palavra, aí ó, mais um Baal, Baal Gade. Eu não conhecia, Baal Gade, você conhecia? Então existem vários Baais, pessoais. Vários Baais, Baal Hazor, eu já não ouvia falar. Tá aqui em 2 Samuel 13:23, Baal Hazor. Ok? Agora os Balaíns, que eu falei. Tá aqui também a expressão. Entre si os Balaíns e os Astarotes serviam só ao Senhor, tá? Então o Senhor aqui é Baal. Ó, os Balaíns que serviam a Baal, ao Senhor. Tá aqui, ó, 1 Samuel 7:14. Palavra Balaíns é a mesma coisa que servos. Então você não pode ser chamado de servo. Aos Balaíns e Astarote. Astarote é uma deusa antiga do Velho Testamento, pessoal. Estuda aí, você acha que só tem deuses? Tá? Sendo rápido aqui na abordagem. Juízes 2:11. E serviam aos Balaíns, tá? Tá aqui, ó. Então fizeram os filhos de Israel que era mal aos olhos do Senhor. Seja com maiúsculo, seja Senhor com minúsculo, não modifica nada, tá? Isso é em questão de hierarquia, tá? De faraós maiores ou faraós menores. Aqui, ó, quando fala que eles serviam aos olhos do Senhor, não está se referindo ao Criador, ao Salvador, mas assim, os escravos, Balaíns, servos e escravos, é a mesma coisa. Servo, pesquisa o significado da palavra servo, você vai ver que é escravos, tá? Que serviam o Senhor, ou seja, os faraós da época. Questão de entendimento, pessoal. Como eu falei, existem todo esse tipo de hierarquia. São considerados 72 demônios, tá? Na chave menor de Salomão. Salomão foi o bruxo, já falei em vídeos aqui no meu canal, que fundou a maçonaria, que fundou a Goetia. O que é Goetia? É os sinais, símbolos que satanistas usam, que ocultistas usam, que as marcas, refrigerante, camisetas, empresas usam, simbologias, sabe? Que carregam energias espirituais para prosperar, para de alguma forma tentar evoluir, sabe? Em marcas, em logotipo de televisão, né? De rede, de manchete. Enfim, a Goetia é espalhada por todos os cantos desse sistema do mundo. O mundo jaz do maligno. Então, são todos senhores isso aqui, tá?
72 senhores, 72 demônios. Será que porventura o tal Senhor Jesus, que eu já mostrei vídeos aqui no meu canal, sendo o Pai Nosso sendo orado dentro dos terreiros de macumba, né? Assim como tem a imagem também da estátua, pois a Igreja Católica e aí o Candomblé, a Umbanda, Quimbanda são irmãs. E a maçonaria também acaba sendo uma irmã, porque está tudo associado, tudo ligado, pessoal. Certo? Terminando aqui o raciocínio desse vídeo, Mateus 20, 28 está escrito assim: bem como o Filho do Homem não veio, vou selecionar aqui, ó, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muito. Entenda, pessoal, o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Está se referindo ao Salvador, ao Remidor, certo? Não veio para ser servido, ou seja, você não é servo de Deus, você não é servo do Senhor, você não é servo do Altíssimo. Ah, eu sirvo o Altíssimo. Você não é servo, tá? Do Criador. Qualquer expressão. Por quê? Porque ele não veio para ser servido. Então, como que você diz? Eu sirvo ao Senhor, eu sirvo a Deus, eu sirvo ao Altíssimo, eu sirvo Yahushua, Yeshua, Yahweh. Não, ninguém, nem Dial, nem Aldins, ninguém é servo, porque ele não veio para ser servido, tá? Mas para servir. É o contrário, ele veio para te servir, e não para você servir a ele. E terminando aqui, eu sei que muitos desconsideram o livro de João, né? Devido ao Romilson ter falado de ser um livro herético, principalmente entendo o ponto de vista dele, porque o livro começa dizendo que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e isso a gente sabe que não é verdade, tá? O Salvador nunca foi o próprio Pai, tá? Esse negócio de trindade é complicado, é criado pelo padre Tertuliano, já trouxe vídeos no meu canal também. Então eu entendo que muitos desconsideram o livro de João, porque tem muito fermento, tem que saber selecionar as palavras e ver o que é aproveitável. Mas diz assim: já não vos chamareis de servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai vos tenho feito a conhecer. Então, tá? O próprio Salvador diz: eu não te chamo de servo, você não é escravo. Eu não vim para fazer você escravo, para me obrigar a me servir. Você é livre, você é espontâneo, tá? Eu te chamo de meu amigo. Quer ser meu amigo? Diz Yalcha. Quer ser meu amigo? Eu quero ser seu amigo. Eu não quero que você seja obrigado a me servir a eu, meu Pai. Porque se você passar a servir por medo de ser condenado, medo disso, você acaba sendo escravo do sistema religioso, escravo de opiniões alheias, escravo de cargos eclesiásticos. Então, seja amigo e não servo. Tá aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha. Se você entendeu, compreendeu, pegou a lógica, tá? Escreve um bom comentário aí pro algoritmo do YouTube entender que o canal tem relevância. Beijo no seu coração, xalainha, até o próximo vídeo.